Buenas. Nessa sessão, a gente vai contar um pouco a história de como um trader, o Nick Leeson, quebrou um dos bancos mais tradicionais da Inglaterra, o Banco Barings, que também é chamado até por alguns como Banco da Rainha. O Banco Barings, inclusive, faz parte da história mundial, nós podemos até dizer assim, porque, por exemplo, o estado da Louisiana, nos Estados Unidos, na época de que ele era colônia, uma parte da colônia da Inglaterra, a Inglaterra comprou a Louisiana da França com o dinheiro financiado pelo Banco Barings. Ou seja, foi um banco bastante tradicional e que faz parte da história do mundo. Já contando um pouquinho o final da história, quando ele quebrou, ele foi vendido por 1 libra. Vejam a oportunidade que vocês perderam de comprar o banco pagando algo entre 5 reais, dinheiro da época. Estamos falando de 1995. Ele foi comprado pelo banco ING. Claro, o ING ficou com o encargo de ter que pagar a dívida do Barings, que por causa das transações superou 1 bilhão de dólares naquela época, 1995. Então, contando um pouquinho da história, primeiro mostrar para vocês um dos personagens importantes aqui. Vocês estão vendo aqui o Liam Neeson. Muito bom. O Liam Neeson é um grande ator e ele não tem nada a ver com a nossa história. Só que eu sempre confundo o Liam Neeson com o nosso personagem principal, que é o Nick Leeson. Então, se alguém também tiver dificuldade de lembrar, eu às vezes lembro do Liam Neeson para chegar no Nick Leeson. Esse sujeito que vocês estão vendo aqui, sujeito simpático, foi justamente o trader que quebrou o Barings. Ele foi preso por causa disso e quando ele estava lá na cadeia, escreveu um livro contando toda a história. O filme chama Rogue Trader, estrelado pelo Ewan McGregor. Vocês estão vendo aí a imagem, um trailer do filme. E aqui a foto do livro do Nick Leeson, com ele naquela época, quando o trader, e a foto da capa do filme, do Rogue Trader, do Ewan McGregor. O livro é interessante para conhecer, o filme é ruim. Para quem gosta de cinema, não recomendo o filme, mas o filme é a historinha que, depois de ver o que a gente está vendo aqui, mas assistindo o filme, é legal para complementar. Então, muito bom. Vou ficar um pouco com essa imagem aqui. Toda a história começa, o Nick era um sujeito, um trader, ou seja, ele era um trader de derivativos, contratos futuros, principalmente, do Barings, e era um sujeito bastante promissor, bastante arrojado, e o pessoal lá do Barings estava precisando de gente para trabalhar em Singapura, na filial de Singapura, e mandaram o Nick para lá, para trabalhar, para fazer as operações e tal, e não era um escritório grande nem muito estruturado. E o Nick acabava cuidando de tudo por lá. Então ele fazia as operações, trazia os clientes, e aí um dos problemas também, ele fazia operações e ele dizia como registrar essas transações contabilmente. Isso não se faz. Existe uma coisa na área de controladoria que era separação de funções. Então, quem faz a operação não pode ser o mesmo responsável pelo registro dela. Assim como quem vende não pode ser a mesma pessoa que recebe, porque é aí que podem surgir fraudes. E o pessoal lá do Barings não ligava muito para isso, e o Nick, que até então era um sujeito honesto, tal, ele simplesmente era ambicioso, ele começou a fazer as operações dele, ganhava dinheiro e tal, estava crescendo, ficando famoso, e eles precisavam, em determinado momento, captar mais clientes, e o Nick, para captar novos clientes, começou a fazer certas operações envolvendo o índice Nikkei, contratos futuros. Só que ele fazia as operações e ele não queria ficar contando para todo mundo. Ele quer fazer certas operações que estavam fora, às vezes, do limite dele para operar.
E aí é que a gente vai agora para a folha de papel, para entender um pouco das operações que ele estava fazendo. Se você quer ganhar dinheiro e você não tem dinheiro para investir, ou muito dinheiro para investir, o contrato futuro, os contratos derivativos são interessantes, porque no contrato futuro você não gasta dinheiro hoje, todo o desembolso vai acontecer, o desembolso e ganho vai acontecer no futuro, na data de vencimento. E o Nick começou a operar com contratos, o ativo objeto que ele escolheu para operar eram contratos sobre o índice da bolsa japonesa, o índice Nikkei 225. Então, esse foi o ativo objeto dos contratos dele. E aí, o que ele fez? Ele pegou e falou assim, olha, o índice Nikkei, ele estava andando meio de lado. Eu já vou mostrar o gráfico. E ele pensou o seguinte, olha, ele está andando meio de lado, mas é meio de lado, meio caindo. Eu acho que esse índice vai subir. Se você acha que o índice vai subir, você entra como comprado em contratos futuros. E foi isso que o nosso amigo Nick fez. Então, só para vocês verem aqui. Então, vou fazer aqui o gráfico. Então, esse daqui seria a posição de quem está comprado em contratos futuros. E aqui é o preço futuro que ele fechou aí nesse contrato. Então, está aqui. Então, se o índice Nikkei subisse, o Nikkei ia se dar bem. Por quê? Ele aí teria lucro. Então, ele cairia desse lado. Então, apesar da bolsa japonesa estar caindo, a visão de investidor do Nikkei era positiva. Então, ele estava aqui, esperando justamente ter lucro com a valorização do índice Nikkei. Então, se o índice Nikkei subisse, e o índice Nikkei estava andando meio de lado, meio caindo, mas se ele subisse, o que aconteceria? O Nikkei ganharia dinheiro. Beleza. E o contrato futuro é isso. Você não tem desembolso hoje, e só tem que aí esperar a data ali de vencimento para ganhar dinheiro. Então, por isso o Nick, o que fez? Ele fez operações aqui, só que ele fez operações aí e as pessoas não estavam sabendo. Ele, lembra que eu comentei no começo, que ele estava fazendo operações sem as pessoas saberem necessariamente. Ele era responsável por fazer as operações e registrá-las contabilmente. Então, ele registrava as operações que ele fazia sem as pessoas saber numa conta contábil 88888. Então, está aqui. Então, tinha essa conta aqui que ele criou lá, e era a conta que, assim, tudo que ele fazia, que ele não queria que o pessoal lá da Inglaterra, lá no Reino Unido, soubesse, lá da sede soubesse, ele escondia nessa conta contábil e estava lá operando. Por isso que a mesma pessoa que faz a operação não pode ser a pessoa que registra ela na contabilidade. Muito bom, e estava aí andando. Só que acontece o seguinte, quando você tem um contrato futuro que é feito na Bolsa, e ele estava operando aí na Bolsa de Singapura, ele estava operando, na verdade, na Bolsa de Singapura e na Bolsa do Japão, na Bolsa de Tóquio. E aí, quando você faz contrato futuro, você tem a margem de garantia, ou seja, quando você começa a perder dinheiro, você tem que fazer aportes na margem de garantia para justamente, como o próprio nome diz, garantir o desempenho do contrato. Ou seja, quando chegar na data de vencimento, as pessoas vão ter o seu lucro ou o prejuízo registrado já
e garantidos pela Bolsa. Então, o contrato futuro é feito na Bolsa, então tem todo o sistema de margem de garantia que vai garantir o desempenho, que esse contrato seja honrado tranquilamente. Se fosse contrato a termo, você não teria esse sistema de margem de garantia. Então, tudo no contrato a termo vai ser resolvido só no vencimento. No contrato futuro, por ser na Bolsa, tem o esquema da margem de garantia, e era uma coisa que ele não contava muito com isso, ou ele contava mais com a sorte dele do que com a margem de garantia. O que aconteceu? O índice Nikkei estava, que eu falei, estava andando de lado, meio caindo, e aí ele começou a cair um pouco mais. Então, o índice Nikkei veio um pouquinho para cá. Quando ele veio para cá, ele tem aqui um prejuízo, e por causa da marcação ao mercado, ou seja, o mark to market, por causa disso, o Nikkei tinha que fazer o quê? Novo aporte ou novos aportes na conta margem de garantia. Então, a Bolsa cria a conta lá de margem de garantia, que ela vai depositando ali o dinheiro para garantir que o contrato seja honrado bonitinho no final. Só que o Nikkei fez isso de maneira escondida, então o Nikkei estava com um problema. Fala assim, olha, perda pequena eu consigo esconder de um jeito para outro, transferir um excesso de garantia de uma conta para outra e tal, e vai. Só que aí o índice Nikkei voltou a cair mais um pouco. Então, caiu mais um pouco. No que ele caiu mais um pouco, o que aconteceu? Tem que fazer por causa da marcação ao mercado, mais novo aporte aqui. Então, mais um novo aporte na conta margem de garantia. E aí, como essas coisas estavam relativamente pequenas, ele assim conseguia mais ou menos esconder. Porém, começou a crescer um pouco mais isso, e aí ele falou o seguinte, olha, estou precisando de arranjar dinheiro para cobrir essas chamadas de margem. Então, isso daqui tem um nome. Esses novos aportes são chamadas de margem, que a Bolsa faz para o participante que está perdendo, para ele ir lá colocar mais um dinheirinho. Muito bem. Aí o Nikkei pensou, puxa, como é que eu vou conseguir dinheiro aqui? Eu não posso avisar, eu estou fazendo operações que as pessoas não estão sabendo. Como que eu vou aportar dinheiro, conseguir dinheiro para colocar aqui e atender essa chamada de margem? O que o Nikkei fez? Ele falou o seguinte, olha, eu tenho uma ideia. Eu conheço bem a Bolsa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender straddles. Então, o straddle, a gente tem um vídeo nosso aqui sobre os straddles. Mas como que o straddle funciona aqui? Então, fazendo o gráfico também aqui, eu tenho lucro. Tem aqui o nosso preço do ativo na data de vencimento. E o Nikkei foi esperto. Ele falou o seguinte, olha, eu não posso ficar descasado. Então, ele usou também aqui como ativo nesses straddles o índice Nikkei 225. Então, ele fez aqui venda de straddles. Pessoal, só para vocês entenderem, ele não estava operando um ou outro contrato. Aqui, ele está falando, na época, ele estava operando muitos contratos. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente está falando de mais de 20 mil
contratos que ele estava operando aqui. Então, ele não estava pouca coisa comprada, ele estava muito comprado. Também, se desse certo, ele ia ganhar muito dinheiro. Como que é o gráfico da compra do straddle? A compra do straddle é a seguinte. Ele pega, você tem aqui um preço de exercício, X, que ele escolheu, e aí ele monta a operação de tal forma que ele vai ter um gráfico mais ou menos assim, ó. Então, fazendo desenho mais ou menos, é um triângulo supostamente igual aqui. O que acontece na venda do straddle? Ele vende duas opções para cada straddle, uma de compra e uma de venda. Então, isso daqui, ele vende opções, então calls e puts, uma de cada, e o gráfico do lucro tem essa cara. O gráfico do lucro disso, ele tem esse perfil. O que acontece? Na venda do straddle, você espera uma baixa volatilidade do ativo objeto. Então, você espera que o ativo objeto fique aqui, ó, por volta do preço de exercício, que aí você tem lucro. Porque se cair ou subir muito, aí você perde dinheiro. A venda do straddle é como se fosse um financiamento, porque você vende hoje. Então, o Nick vendia hoje as duas opções, tá ok? Recebia os prêmios, os 2 prêmios da venda das duas opções, e aí era o seguinte, ele usava estes prêmios para a chamada de margem. Então, a sacada dele era justamente o quê? Pegava esse dinheiro da venda das opções e fazia aqui o aporte da chamada de margem. Muito bom. E aí ele falou, começou esperto. O mercado está me pedindo dinheiro, eu vou usar o próprio mercado para financiar esse dinheiro aí que o mercado está me pedindo. Parece sensacional. Muito bom. Mas aí a gente já começa a ver alguns probleminhas. Primeiramente, o seguinte, o Nick ia ganhar dinheiro se o índice Nikkei desse um salto aqui para cima. Os straddles que ele está vendendo, se ele desse um salto aqui para cima, ele perderia dinheiro. Então, essa estratégia aqui, você pode, assim, você cobre um buraco, mas você está cavando, você cobre este buraco aqui da chamada de margem, mas você pode estar cavando um buraco maior desse lado aqui. Que é incompatível, este buraco aqui, ó, é incompatível com esse de baixo. Mas aí a esperança dele era o seguinte, olha, beleza, eu vou ganhar muito mais aqui com o contrato futuro do que eu vou perder aqui com os straddles. E essa era a esperança dele. Então vejo que já deixou de ser uma estratégia montada assim para um cassino. E aí é onde o rogue trader, esse trader assim, que está fugindo dos controles, tá certo? Está fraudando a contabilidade, está aumentando, na verdade, a sua exposição ao risco. Muito bem. Além do mais, é aquela coisa, desgraça pouca é bobagem. O que aconteceu? Então, agora, vamos voltar ali para a internet e voltar aqui o seguinte, mostrar para vocês. Aqui é o Japão, vocês estão vendo, e naquele pontinho vermelho está aqui a cidade Kobe. Kobe é uma cidade muito importante, já era importante em 1995,
quando tudo isso aconteceu. Uma cidade industrial, também uma cidade portuária, então era uma cidade muito importante para fazer negócios, indústrias, e muitas indústrias de ponta, tecnologia ali. E Kobe estava ganhando cada vez mais importância, porque naquela época, a gente está falando de 1994, 95, o que estava explodindo no mundo? O que estava crescendo no mundo? A tal da internet. Já ouviram falar dela, não? Então, se a internet está crescendo, tecnologia, as pessoas estão consumir mais computadores, chips, assim por diante, isso tudo estava lá em Kobe, na região, muitas fábricas no Japão. Então, tinha uma esperança muito grande que, vamos dizer, a economia japonesa fosse crescer forte. E essa era a expectativa, inclusive, do nosso amigo, do Nick Leeson. Muito bom. O que aconteceu? Então, vou voltar aqui, só ampliar aqui para vocês verem aqui. Ó. Então, está aqui Kobe. Muito bem, o Nick estava operando lá, até que, em 17 de janeiro de 1995, houve um terremoto em Kobe. E não foi qualquer terremoto, foi um terremoto de escala. Aí cada artigo tem as suas várias medições. Tem alguns que dizem que o terremoto de Kobe foi na escala 6.9, atingiu 6.9 na escala Richter, alguns lugares 7.3, outros 7.2, 7.1. Seja como for, entre 6.9 e 7.3 na escala Richter, é, assim, um terremoto absurdo. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do terremoto, eu peguei aqui esse artigo falando da Tsar Bomba, que foi a arma nuclear mais potente, a arma nuclear mais potente já detonada pela Rússia. E só para vocês terem uma ideia, então, descendo aqui, essa Tsar Bomba tinha potência de 4.000 bombas atômicas de Hiroshima. E aqui é o que eu quero mostrar para vocês. Se a Tsar Bomba fosse detonada debaixo da Terra, ela teria magnitude de 7.1 na escala Richter. Pessoal, o terremoto de Kobe, algumas medições colocam ele na escala 7.3. Ou seja, o terremoto que ocorreu lá foi maior do que a maior bomba já detonada pela Rússia. Então, não foi pouca coisa. E vamos ver aqui no gráfico do Yahoo, que vocês estão vendo, tem aqui o desempenho do índice Nikkei 225. Então, está aqui, ó, ele estava, como eu comentei, o índice estava andando, em 95, nós estamos aqui embaixo, 1º de janeiro de 1995. A Bolsa do Japão, quando o Nick montou a operação, estava andando de lado, porque ele estava esperando justamente que ela fosse subir. Então, a esperança dele, olha, internet, tecnologia, a economia japonesa ia crescer forte, e aí ele ia ganhar muito dinheiro estando comprado nos futuros. Só que aí veio o seguinte, 15 de janeiro de 95, o índice Nikkei estava em 18.840 pontos. E aí veio o tal do terremoto. E aí, como vocês estão vendo aqui no gráfico, eu vou fazer aqui uma linha. Aqui. Aqui vou colocar esse aqui, ó, terremoto de Kobe. Então, tá aqui. E agora, vou desenhar aqui a linha. Vocês vejam que aqui, ó. Opa.
Eu não quero balão, não. Aqui. Pronto. Está marcando aqui a linha. Vocês estão vendo que a bolsa despencou mais ainda, de 18.840 pontos para 18.104 pontos, e continuou caindo. Qual que é o resultado disso? O nosso amigo Nick, que já estava tendo que colocar mais margem de garantia, teve ainda mais por causa do terremoto e a continuidade da queda da bolsa. Afinal, Kobe, todas as indústrias, comércio, porto, toda a economia japonesa foi fortemente afetada, prejudicada por causa desse terremoto. E aí eu vou voltar agora para o nosso gráfico e vamos colocar o efeito aqui do terremoto. Esse efeito aqui causou o seguinte: se o preço aqui já estava para cá, por causa do terremoto, ele deu um salto, ele despencou, como a gente viu, de 18.800 para 18.100. E aí, o prejuízo foi deste tamanho. Esse prejuízo aqui indica uma nova chamada de margem e uma nova chamada de margem enorme. E o Nick já estava vendendo aqui, ó, milhares de straddles para cobrir a chamada de margem anterior. E agora, por causa do terremoto, veio uma nova chamada enorme, que fez, já que o preço despencou, tem que fazer a marcação ao mercado, o preço caiu, nova chamada gigantesca. E mais, ele fez a venda do straddle, e essa venda do straddle está na bolsa. Se é na bolsa, tem marcação de mercado. Tem a marcação de mercado, o que aconteceu com os straddles dele? Também despencaram, pessoal. Despencaram. Nova chamada de margem aqui, agora para os straddles, também enorme aqui. Ou seja, para todo lado, por causa do terremoto, do dia 17 de 1 de 1995, ele teve que fazer ele sofreu uma chamada de margem gigantesca. Estamos falando de aproximadamente $1 bilhão, perto de $1 bilhão, que ele tinha que pegar e honrar. Só que aí era o seguinte: essa chamada de margem vinha dos straddles, coisa que ele não contava, e mais desses contratos futuros. E aí vem a questão: tudo estava escondido, ninguém sabia disso. Então, de repente, alguém vira e fala assim: Nick, você tem que fazer uma chamada, aportar aqui. E quem fez isso? A Bolsa de Singapura pegou e falou assim: Nick, você tem que aportar aqui o dinheiro. Como que o Nick vai ligar para a Inglaterra, falar para a sede lá do Barings: pessoal, é o seguinte, eu tinha escondido lá um monte de operações, aí vão perguntar quantas? 5, 6, 10? Não, 20 mil futuros, mais milhares, alguns lugares dizem que mais de 30 mil straddles foram vendidos aqui, e eu tenho que colocar $1 bilhão. 1995 não é como hoje, que $1 bilhão não chega é muito dinheiro, mas não chega a assustar muita gente. Lá era muita grana. Resumindo, por causa de um trader que fez operações sem controle, e aí é interessante ver no filme justamente como ele usava o controle dele, o poder, a fama, a falta de checks and balances, ou seja, sistemas de verificações e checagem dentro do Barings, um sistema de compliance, digo eu, inexistente, levou à quebra do Barings, que foi vendido para o ING por £1. E Nick foi preso por causa disso. Hoje ele está bem. Ele, sim, por causa da prisão, até a esposa
separou dele, mas ele depois já casou de novo, tá bem, com filhos e tal. Tem até toda uma história depois que teve câncer na prisão, então depois se curou. Mas fez um filme e tudo mais, tá? Já retomou a vida, como vocês viram lá no site. Mas uma pessoa só, por falta de controles, por falta de compliance, falta de sistemas de checagens, por falta de separação de funções, quebrou um banco centenário que é parte da história do mundo. E mostra também como certas operações aqui de você se alavancar com contratos futuros ou usar certas operações com opções e não conhecer direito o que pode acontecer com elas se tudo dá errado, por isso você tem que ter um bom controle de risco. Se não fizer isso direitinho, pode quebrar um banco facilmente. E isso a gente falou do Nick, que era um trader que estava acostumado a operar isso tranquilamente. Muito bom, pessoal. Espero que tenha entendido como que funcionam as operações, como que não conhecer aspectos operacionais, como a chamada de margem, marcação ao mercado, como você ganha e perde dinheiro com os derivativos, e toda a questão de compliance e controles é muito importante para você não quebrar a cara e ter grandes prejuízos com o mercado financeiro. Tá bom? Até mais!